Banco do Brasil caiu 1,5% na presente data, a 58,54, mas uma queda esperada, afinal de contas tivemos uma alta expressiva nos últimos pregões para Banco do Brasil, quase alcançando um alvo de R$ 60, que é o preço-alvo de alguns analistas de mercado, sell-side, sendo que o banco apresentou seus resultados na presente data, lucrando 4,8% a mais na comparação com o mesmo período anterior, anunciando dividendos. O lucro foi de 9,4 bi e foi acima da expectativa de mercado de 9,12. Então surpreendeu positivamente, mas não foi uma grande surpresa. Teve aqui um lucro interessante, mas foi uma surpresa não tão gigantesca que tenha gerado ali uma grande euforia. E a gente já começa a perceber um crescimento menor do lucro líquido, então já começa a ficar mais estável, o banco já começa a negociar em múltiplos, principalmente preço ao valor patrimonial, muito próximo da sua média histórica. O Banco do Brasil no momento já não tem mais tanto upside, mas vamos verificar ali minhas projeções de preço teto e lucro por ação, vou mostrar para vocês. O ROI do banco foi excepcional, 21,6%. Nós vimos o ROI do Bradesco em 6,9%, então isso aqui foi uma superação impressionante, muito acima de um banco privado. Mais detalhe para as provisões vão impactar o banco. Afinal de contas, a maior carteira de crédito do agronegócio é do Banco do Brasil e o agronegócio nesse ano vai passar por dificuldades, quebra de safra, como vocês já sabem. Então, quando a gente olha aqui para provisões, a provisão do quarto trimestre cresceu para quase 10 bi, é uma provisão elevada, e vale ressaltar o seguinte: quando nós olhamos aqui para o guidance do banco no ano de 2023, ele tinha uma previsão de provisões entre 23 a 19 bi, reprojetou para até 27 bilhões de reais, sendo que no novo guidance do banco houve a reprojeção para 30 bi. Então isso significa que a inadimplência vai aumentar, atingindo o Banco do Brasil nesse ano. Então, cautela. De todo modo, o novo guidance do banco traz aqui uma projeção de lucro entre 37 a 40 bilhões de reais, sendo que a projeção anterior estava entre 33 a 37. O banco conseguiu chegar no topo de 37? Não conseguiu, mas se aproximou bem. O lucro total no ano foi de 35,6 bilhões de reais. Então ficou acima do meio termo, que seria 35 bilhões. Então você teve, dividindo-se esse lucro pelo número de ações de Banco do Brasil, que você localiza aqui no Investidor 10, clicando em empresa, e aqui embaixo você vai ter qual é a base acionária atual antes do desdobramento, 2,8 bi. Então, fazendo-se essa divisão, você chega a um lucro por ação de 12,72. Então, esse foi o lucro reportado em 2023. Em 2024, qual será o lucro por ação? Em 2024, poderemos esperar um lucro que fique no meio do caminho, como aconteceu em 2023. Então, seria 38,5. Podemos aqui esperar pelo menos 38,5 bi. Ou seja, como o banco reportou 35,6 e pode chegar a 38,5, o lucro vai acabar crescendo aproximadamente 8%. Podemos esperar então um crescimento de 8% no lucro por ação. Então, se hoje nós temos um lucro por ação de 12,70, vamos acrescentar aqui uma taxa de 1,08 ou 85, chegamos a 13,70, 13,75. Então, um LPA que você pode projetar aí é de 13,75. Mas e o desdobramento, Luan? Sim, haverá o desdobramento, então você vai dividir por 2. Então você vai chegar a 6,87 por ação. Mas vamos considerar agora que ainda não houve desdobramento, 13,75 para as nossas projeções. Sendo que o banco anunciou um novo provento, 22 centavos por ação de dividendos, 61 centavos de JCP complementar, valor atualizado para 62. Interessante que o Banco do Brasil atualiza pela Selic. Sendo assim, 62 centavos vezes 0,85, que aí você está descontando 15% do imposto de renda do JCP, você chega a 52 centavos por ação, mais os 22 centavos do dividendo, você tem um total de 74,75 centavos. Até o pagamento vai dar 75 centavos. A Datacom será o dia 21 de fevereiro, então você precisa ser dono das ações até o dia 21 de fevereiro para receber esse dividendo. E a DataX, dia 22 de fevereiro, quando então ocorrerá o ajuste nas cotações, e também você não terá direito a receber o dividendo caso compre a ação nessa data. 75 centavos, nas cotações atuais, aí de 55 aproximadamente, você tem um yield próximo de 1%, 1,3%. Não é um yield ruim e, por incrível que pareça, o dividendo do banco vai aumentar
além do lucro por ação, obviamente, que já aumenta o dividendo, mas também vai aumentar por conta do payout. Havia uma expectativa do mercado de que o Banco do Brasil pudesse aumentar o payout para 50%. Na verdade, aumentou para 45%, então aumentou devagar, mas já é um aumento interessante. Poucos bancos de bolsa pagam um payout de 45%. Itaú, por exemplo, payout de 35%. O Santander é uma exceção, costuma pagar payouts elevados aqui, mas o Santander é uma exceção, como eu disse para vocês. Só que é um dividendo complicado com esse ROI muito baixo. Bradesco, mesma situação. Já o do Banco do Brasil é um dividendo alto, mas com payout controlado, que vai aumentar um pouquinho apenas e com resultados bem elevados, com um ROI de mais de 20%. Mas entenda que é nesse momento em que tudo está dando certo para o Banco do Brasil que começa o oba-oba, então cuidado com o preço, sendo que a periodicidade de pagamento dos dividendos se manteve em 8 pagamentos no ano, quase um fundo imobiliário, como a gente brinca hoje no mercado, só que um fundo imobiliário que tem a cotação se valorizando muito bem e, para além disso, com payout de agora 45% e não obrigatoriamente 95%, como é o caso dos fundos imobiliários. Diante disso, o que nós temos em Banco do Brasil? Anteriormente, um lucro projetado de 12,88, então vamos alterar aqui para 13,75. Payout vamos alterar também para 45. Então veja, só de aumentar aqui o LPA, meu preço teto já subiu para 61. Ele estava em 57,24. Sempre lembrando que basta você dividir por 2 no pós-dobramento. E agora a gente vai mudar o payout. Está em 61,11 com a nossa nova projeção. Diante disso, o novo preço teto em Banco do Brasil fica em 68,75, com um yield projetivo de 10,6%, maior inclusive que o yield atual de 7,8%, por conta do aumento de payout e do LPA, lucro por ação, que é basicamente você pegar o lucro líquido projetado e dividir pelo número de ações da empresa. E ainda, de acordo com esses dados, você vai ter um indicador preço sobre lucro projetado de 4,24, também abaixo dos atuais 5,24 disponíveis no mercado. De todo modo, essas expectativas podem não se cumprir por conta do aumento de provisões, mas mesmo com todo esse aumento de provisões, o banco já projeta um lucro líquido em crescimento, podendo chegar a 40 bilhões, mas nós ficamos ali no meio do caminho, 38,5 bi, como aconteceu no ano de 2023. Sendo assim, no pós-dobramento, qual ficaria o preço teto do banco? 68 dividido por 2 para simplificar, até porque a gente tem que ter margem de segurança, R$ 34. Eu diria o seguinte, sempre observe o máximo de margem de segurança possível, principalmente nessas situações de um certo otimismo. O Banco do Brasil começou a virar uma ação modinha entre os investidores. Então, jogue para baixo esse número, R$ 32, por exemplo. Vai te dar mais tranquilidade caso você ainda esteja aportando em Banco do Brasil. Não é nenhuma recomendação, até porque vocês sabem, há muito tempo eu tenho 5.000 ações a um preço médio de R$ 30,56 e não aumento posição. Significa que eu parei para sempre de comprar Banco do Brasil? Não, se eu vislumbrar outra oportunidade, talvez aumente um pouquinho mais de posição com esse aumento de payout. Esse aumento de payout me deixou um pouquinho interessado em comprar mais um pouquinho de ações, mesmo aumentando um pouquinho o preço médio, justamente para poder ali receber um dividendo maior do Banco do Brasil. Por fim, sobre o PL projetado de 4, no máximo 5 vezes lucro, ainda é um PL abaixo da média histórica do Banco do Brasil, que costuma negociar a 6,5 vezes lucro. E veja só que interessante, o banco só ficou com PLs tão baixos quanto 2021 e 2022, e agora até 2024, no ano de 2015 e também no ano de 2014, foram momentos difíceis da economia. Então, no geral, o Banco do Brasil negocia múltiplos bem mais elevados. Por isso, o mercado segue comprando, deve continuar comprando, preços-alvos de corretoras continuam nas alturas. Aqui no Microsoft Start, preço-alvo médio quase R$ 70, que seria hoje o nosso preço teto considerando esse novo payout, mas veja que já não há mais tanto potencial de valorização. Quando nós olhamos para a atual margem de segurança, que é a distância entre o preço teto e a cotação atual, está em 17%. Já ficou um pouquinho mais apertado, mas ainda assim interessante. De novo, não é recomendação. De qualquer forma, já comenta aqui embaixo se na sua visão o Banco do Brasil está caro ou se ele está no preço justo, como você tem agido nesse momento com o Banco do Brasil. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!